Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Congresso missionário e falar de um assunto que não seja missões é incoerência da minha parte. Para isso, quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto você procura, eu externo meus agradecimentos a Deus pela vida do pastor que está à frente deste congresso. Acredito que esse congresso tem a aprovação de Deus. Todos os pastores, pregadores que estão na minha retaguarda, cantores, cantor Joel de Araújo, foi um prazer lhe conhecer. Minha esposa que está aqui comigo, mas minha filha também. Enfim, desde o porteiro até os aqui em cima. Deus abençoe a todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Aleluia, Deus. O Senhor tem liberdade para agir neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Pode sentar. Se for pentecostal, dê um grito de glória para Deus. Paulo está na sua segunda viagem missionária e um dos motivos que Paulo tem de ir nessa viagem missionária é fortalecer a fé dos irmãos recém-convertidos através da primeira viagem que ele teve com Barnabé. A Bíblia diz que esses novos convertidos estavam sendo perseguidos por um grupo de fariseus que estavam na congregação de Jerusalém, que diziam que eles deveriam aceitar os costumes de Moisés, observar os costumes de Moisés, a questão da vai circuncidar ou não vai. E se eles não se circuncidar, eles jamais poderiam ser salvos. Quem conhece a Bíblia sabe que o que eles estavam querendo fazer era somente costurar o véu que já havia sido rasgado. Porque através do sacrifício de Jesus na cruz, então agora somos novas criaturas e já não precisamos mais desse ato, dessa circuncidação. Mas esses irmãos, a Bíblia diz que a alma deles eram afligidas dia e noite, porque estavam sendo perseguidos literalmente por alguns irmãos. Quando Lucas escreve o livro de Atos, no capítulo 15, versículo 1, ele chama esse grupo de alguns. O Paulo já é mais um pouquinho mais doido. Ele já chama eles de mentirosos. Já chama ele de falsos irmãos. De Jerusalém que está infiltrado na igreja. Não é a maioria. Alguns. O problema aqui era falsos irmãos. O problema aqui era pessoas facciosas que não faziam, mas também não deixavam ninguém fazer. Que não ajudavam, mas também não deixavam ninguém ajudar. Que não sabiam nem o que é missões e não deixava quem entende do assunto fazer. O problema aqui não é a maioria, o problema aqui é alguns. O problema da igreja no século XXI não é a maioria, é alguns.
Alguns que não fazem e não deixam ninguém fazer. Alguns que querem puxar o tapete do outro porque o outro está sendo mais honrado do que ele. O problema não é a maioria dos irmãos, o problema é irmãos falsos, mentirosos, facciosos. O problema é pessoas que não querem fazer missões. O problema é pessoas que não querem entender o verdadeiro poder do Evangelho. O problema é pessoas que não querem entender o sacrifício da cruz, entendem o poder da cruz, mas não entendem o sacrifício e o que o poder da cruz gera nas nossas vidas. E eu vim aqui dizer para você que Deus precisa mais de Paulo do que de alguns. A igreja está cheia de alguns, mas também tem alguns por nome de Paulo. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Os nossos púlpitos estão recheados de alguns, mas Deus precisa de um grupo de pessoas que sejam Paulo. Existe gente que é Saulo, que está pensando que é Paulo, mas Deus está levantando uma geração aí, gente, que está dizendo: eu sou Paulo, eu sou Paulo. Orabacande, reba. A gente não precisa de alguns para apontar o dedo, alguns para humilhar, criticar, falar. Ei, meu irmão, vá para lá. Esse congresso é de Deus, essa missão é de Deus. É mandar. Deus precisa mais de Paulo do que de alguns, gente. Já tem alguns demais. Por favor, não seja mais algum que critica. Por favor, não seja mais algum que bota defeito. Por favor, não seja mais algum que só vem para olhar defeito. Pelo amor de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus mostrar para você o que Ele quer de verdade. Oh, meu Deus do céu, deixa Deus te usar. Não é xarope não, gente, é bezetacil, viu, mas Sara. Aí o Paulo tem que ir lá para fortalecer a união dos irmãos. Por quê? Por que Paulo vai lá? É porque foi o Paulo que pagou o preço. Aí tem gente que não paga preço e quer vir falar coisa. Ô, meu irmão, por favor, crie vergonha na sua cara. Se você não paga preço pelo evangelho, se você não paga preço pela missão, fique quieto no seu lugar. Não, você não pagou preço, então fique quieto. Você não pagou preço, então fique quietinho. Não vem pra cá querendo falar coisa. Não foi você que pagou preço, não foi você que jejuou, não foi você que orou. Ô, meu irmão, se tu estiver pensando que eu vim lá na minha cidade para te entregar a chave de carro, tu tá enganado. Te entregar a chave de moto, não. Eu não sou concessionária. Eu vim te dizer, deixa Deus te usar. Entenda a visão do evangelho. Aí a Bíblia diz que o Paulo quer ir para a Ásia. O segundo motivo da viagem de Paulo. Menino, Paulo é tão missionário, irmão. A visão que Paulo tem para pregar na Ásia é gigantesca. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus os impediu. Não foi o diabo. Não foi os demônios. Foi o Espírito de Deus que os impediu. E de pregar, gente. O Paulo não está vindo beber cachaça, não. Ele está vindo pregar. Aí o Espírito de Deus vem e impede. Aí a Bíblia diz assim, ó, gente, o Paulo, imagina o Paulo chegando lá nos irmãos. Gente, o meu plano ali para pregar na Ásia era grande demais, mas já que o Espírito nos impediu, a gente vai ter que orar. Vamos orar? Vamos. Irmão, eu só tenho 2 anos que eu prego, mas se tem uma coisa que eu sei, é que quem ora tem resposta. Só os daqui de trás entendeu, eu vou dizer de novo. Quem ora tem resposta. Irmão, tu pode orar 1 minuto, mas a resposta vai vir do alto. Quem ora tem resposta e verdadeiramente tem. A Bíblia vai dizer que Paulo teve uma visão. Uma visão do homem macedônio dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. O que precisa para a igreja expandir, vou falar de novo o que eu falei de manhã. Não é pregador, pregador tem demais.
O que precisa para a igreja expandir, para a obra missionária expandir, não é cantor, cantor tem demais. O que a gente precisa é ter uma visão. O que precisa para a igreja crescer não é encher o nosso púlpito de pessoas para vir para cá vomitar teologia, vomitar meio mundo de baboseira. Não, o que a gente precisa é de uma visão. O que a gente precisa é ter uma visão diferenciada do evangelho. O que a gente precisa é ter uma visão das almas que estão morrendo, sedentas por amor. Colocar um terno engravatado, colocar uma roupa aqui no joelho é fácil. Eu quero ver ter uma visão de missões de verdadeira. Eu quero ver viver missões na prática. Porque para me pregar um microfone desse aqui e falar por missões é muito simples. É muito fácil pregar. Eu quero ver viver na prática, ter uma visão verdadeira. Sabe o que o Paulo fazia? Depois que ele pregava, apanhava. Uma vez Paulo apanhou tanto que o povo jogou ele lá no meio da estrada como se tivesse sido morto. Colocaram o Paulo lá pensando que ele já estava morto. Aí o Paulo levanta e começa a pregar de novo. Isso é ter visão. Lembra lá do Moisés? Quando Moisés teve a visão na sarça ardente? A vida de Moisés mudou naquele dia. A vida de Moisés não mudou quando ele estava no palácio. Você pode ter as maiores riquezas do mundo. Se você não tiver visão de Deus, você não tem nada. Ande no melhor carro, vista as melhores roupas. Mas se você não tiver visão de Deus, meu irmão, eu sinto muito lhe dizer, você não tem absolutamente nada. Para a vida de Moisés mudar, ele teve que sair do palácio, ir para o deserto, casou lá com a Zípora, depois de casar, vai lá cuidar dos rebanhos do seu sogro Jetro, está lá cuidando do rebanho. Quando chega lá, a Bíblia diz que o fogo pegou lá na sarça, a sarça não se consumia, não se queimava. Aí depois daquele dia, meu irmão, é só ler, a vida de Moisés mudou completamente. Um homem que não tinha identidade, um homem que não era ninguém, um homem que tinha tudo para terminar a sua vida cuidando de rebanho do deserto. Aí Deus diz, não, meu filho, eu quero que tu cuide de um rebanho, mas é de um rebanho de homens e mulheres. Se você entender a visão que Deus te deu, Deus vai trazer um novo rebanho para você cuidar. Levante a tua mão, por favor, que eu vou profetizar. Receba a visão de Deus para você. Deus vai mudar a tua vida, a tua história, mas aceita a visão de Deus. E o Jacó? O Jacó só foi Jacó até ele ter uma visão lá no Val de Jaboque. Irmãos, leia a Bíblia. Passa as mulheres, passa a concubina, passa as servas. Fica Deus e Jacó e Deus. Por quê? Porque era Jacó que precisava ajustar a visão. Irmãos, Jesus vai chamar umas pessoas aqui. Nossa, Deus está falando comigo. Jesus vai chamar umas pessoas aqui para ter uma particularidade e dizer, ei meu filho, tu até prega bonito, tu até canta bonito, tu até faz, mas eu vou te dar uma visão diferenciada. Tu pensa que tu tá bom, tu pensa que tu tá bem, mas eu vou te chamar para ter uma particularidade comigo, porque precisa ser eu e você, você e eu, porque eu vou ajustar a tua visão. Lembra lá dos 4 paralíticos que levaram, dos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus? Olha a visão que aqueles paralíticos, olha a visão que aqueles amigos têm com aquele paralítico. Eles podiam ir todo mundo sozinho para a igreja. Podiam ir os 4 tranquilo. Mas não. A visão deles é que eles precisavam levar mais algum para Jesus. A visão nossa é que quem está lá no mundo já está perdido. É que quem está lá no mundo já está condenado ao inferno. Por favor, não pense isso. Entenda que para você vir na presença de Deus, você até pode vir só, mas tente trazer alguém com você. Isso é visão. Façamos congressos. Pedimos aos donos dos bares para fechar os botecos. Tragamos os cachaceiros, drogados, colocaremos dentro das nossas igrejas. Isso é visão. Pegamos prostitutas, colocaremos dentro das nossas igrejas. Isso é visão.
Você precisa entender que você não tem que vir para a igreja e dizer: ah, vou lá orar por mim, vou lá falar de mim, vou lá pregar para mim, vou lá falar com Deus de mim, vou lá buscar para mim. Não, o que Deus está dizendo é que na presença de Deus a gente precisa trazer alguém que tem um poço, um vale muito mais fundo e profundo do que o nosso. Isso é ter visão. Ei, eu sei que você tem problema, eu também tenho problema. Eu tenho que pagar meu aluguel, a minha energia. A gente tem conta para pagar, mas a gente também precisa entender que sempre tem alguém pior do que você. É missão, irmão. É congresso missionário, então eu vou pregar sobre missões. Porque não adianta nada pregar aqui e não ter uma visão sobre missões. Uma coisa é você pregar no congresso, outra coisa é você ir para o prostíbulo e pregar lá dentro. Uma coisa é você pregar aqui, outra coisa é você pregar para morador de rua. Eu te convido, vamos lá em Aparecida de Goiânia, lá na Praça do Cais. Tem um grupo lá de pessoas que prega para moradores de rua. E quer saber de uma coisa? Todas as quarta-feiras alguém aceita Jesus lá. Aí você me pergunta: mas ele está morando na rua? Tá, estão morando na rua, tá sujo, mas a alma deles fica limpo. Isso é ter visão. Se coloque de pé, por favor. Se eu continuasse a pregar na Bíblia, eu ia mostrar para vocês que a visão que Paulo tem, dá aqui na Bíblia, vai acontecer pelo menos quatro grandes milagres depois da visão. 4. O Paulo queria ir para a Ásia. Deus falou: não, vá para outro lugar. E naquele lugar 3 salvação e o milagre lá no cárcere, que foi o terremoto. 4 grandes milagres depois que Paulo entendeu a visão. Quer viver milagre de Deus na sua vida? Então entenda a visão que Deus tem para você. Quer viver transformação? Quer ver algo novo na tua vida, na tua história? Então entenda a visão que Deus tem para você. Quer viver algo novo no ministério de vocês? Eu sei que eu posso ser o mais novo aqui, só tenho 20 anos. Mas eu vou dizer, por favor, entendam a visão que Deus tem para vocês. Quer viver algo diferente no teu casamento, na tua casa, na tua faculdade, na tua escola? Entenda a visão que Deus tem para você. E os milagres vão acontecer.